homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este um homem, um herói valoroso. Porém, ele era leproso. Era um homem que estava contra ele, tinha uma enfermidade, segundo a ciência, não tinha como tratá-la, não era possível a cura daquela doença. E a Bíblia nos traz a toma sobre os preconceitos que um leproso ele tinha que enfrentar. Primeiro, havia cidades específicas para que eles vivessem. O homem leproso era condenado a ser isento da sociedade. O homem leproso era condenado a viver distante do seio familiar, pois a lepra não só trazia danos irreparáveis no termo físico, como no termo familiar, e por que não dizer no termo espiritual. Estava terrivelmente condenado quem era leproso a viver distante da sociedade. E Naamã, aqui segundo consta, ele era um grande homem, um valoroso homem, porém não da linhagem de Israel. Mas quando Deus quer, é assim, irmão. Quando Deus quer, Ele faz da forma como Ele quer. Glória a Deus, Ele quer, opera como Ele quer. Ele faz coisas tamanhas, tremendas, que a concepção humana não pode, sabe, assimilar, não pode distinguir. Sermos nós, ser humano, pessoas humanas, limitados nos nossos dotes, a nossa capacidade intelectual, a nossa abrangência do pensamento. Somos seres viventes, porém temos as nossas limitações, e uma delas é entender. Ninguém entende Deus, irmão. Ninguém entende Deus. Nós entendemos Deus pela fé, aceitamos a Deus pela fé, entendemos a sua capacidade pela fé, entendemos os seus feitos bravos, retumbantes pela fé, entendemos os milagres do Senhor através do olhar da fé, não pelos questionamentos, não por aquilo que possamos questionar ou minuciá-lo, porque a nossa capacidade humana não tem como captar a imensa grandeza, a imensurável grandeza de Deus. Nós não temos como captar, como assimilar, como colher e dados informativos de Deus, porque Ele é sempre eterno, Ele é todo poderoso e nós somos sua criatura. Então ao homem é dado o poder de entender. Nós não temos que entender, temos que aceitá-lo, temos que recebê-lo, temos que aceitar da forma como Ele está trabalhando. De que forma Ele está trabalhando? Ora, se alguém acha graça aos olhos de Deus, não sou eu aqui para tentar questionar, porque o Senhor achou graça na vida de A ou da figura B e não achou graça na figura C. Isso são questionamentos que não cabem a mim, são escolha divina, da forma como Deus quer. Não cabe a mim aceitar a forma como Deus escolheu. Glória a Deus, aleluia. Diz a Bíblia que ele era de uma nação circunciosa, não era da linhagem de Abraão, não era da linhagem de Abraão, não era da linhagem de Jacó e também de Isaac. Ele era de uma cidade pagã, de um povo pagão, mas assim mesmo Deus achou graça nele, porque ele tinha tamanhas virtudes. Talvez as pessoas não te vejam você da forma como Deus te vê, não entenda você da forma como Deus te entende, não observe você da forma como Deus observa. O Senhor está preocupado, o Senhor quer achar a graça para o lado de dentro, é o seu lado interior que vai destacar Deus, vai destacar a sua vontade, o seu desejo direcionado a você e a mim. E Naamã, ele foi destacado, ele chamou a atenção de Deus por tamanhas e inúmeras qualidades que existiam nele. Ele é um bravo guerreiro, era um herói de guerra, um herói nacional,
e por ele a nação da Síria tinha recebido muitos livramentos e muita vitória através de Deus na vida desse homem. Porém, em uma dessa andância, entra em Israel e leva cativo uma das meninas hebreias, ou seja, judia, ali da linhagem de Israel. Leva consigo essa menina cativa. Olha, para a menina estar chateada, como é que a pessoa está cativa, escrava, aprisionada, prisioneira, e amar o seu opressor, amar quem ele prendeu, amar o seu carrasco. Difícil isso acontecer. Mas a menina assimilou a afeição, não somente com o seu senhor Naamã, também com a senhora esposa de Naamã. E numa dessa fala, de um desses entendimentos, de um momento de Deus na vida de Naamã, sua esposa, passa para Naamã todos os detalhes específicos ouvidos por ela, através da boca daquela criança. E a criança dizia: olha, se o homem de Deus estivesse com meu senhor Naamã, ele seria curado. E aquilo despertou na senhora, a esposa de Naamã, aquela fala contundente, e levou consigo as informações diretamente ao seu esposo, que ficou curioso, despertou nele. E um momento crítico como este, qualquer caminho para quem está à beira da morte, qualquer situação que oferece esperança para quem está em um momento difícil e crítico de vida, torna-se viável. E Naamã recebeu aquela fala como algo assim que pudesse resolver os seus problemas difíceis que ele passava, que era a sua doença. Estava ali já decidido, estava já desenganado, ele estava prestes a ser sucumbido, pois iria ser sucumbido. E agora a menina orienta a sua senhora, que mais que delonga depressa, orienta o seu esposo, e esse pede carta ao rei e vai direcionado a Israel com esse afigo de receber a sua cura. Irmão, foi um fato contundente, um fato, inusitado para Naamã, porque ele, como sendo general de guerra, um homem honrado, um homem da maior categoria, um homem, honrado pela nação, era o segundo na sucessão do reino. Ali o primeiro era o rei, o segundo era ele. Então o que é que acontece? Ele se sentiu abatido, ofendido por tamanhas falas que ouviu do profeta. Agora o profeta manda que ele banhe-se ali no rio Jordão, banhar 7 vezes. 7 significa o número da perfeição. Alguns historiadores acham que o número 7 está relacionado a Deus, como o número 6 está relacionado à besta. O número 7 relaciona diretamente ao Todo-Poderoso Deus. Eu não sei quem escreve o número 7, mas só que Naamã falou, ou melhor, Eliseu mandou a Geazi falar com Naamã que voltasse ao rio Jordão e passasse e mergulhasse 7 vezes. Não teve nenhuma formalidade, não teve nenhum tipo de ato formal. Eliseu nem recebeu o príncipe, o general da Síria, nem recebeu. Eu vejo lá na instituição do trabalho, quando recentemente recebemos o presidente da Câmara Federal do Brasil, presidente da Câmara, recebemos ali, fizemos um cortejo, fizemos a cerimônia de recebimento para essa personalidade. Recebemos vários ilustres parlamentares, e ali nós fazemos aquele cortejo de recebimento adequado à pessoa a qual se é representado ali, que está presente, dando a ele a honra. A Bíblia diz: a honra que tem honra. E não seria inviável Eliseu honrar a Naamã, mas ele não quis honrar, ele não quis descer, ele não quis se apresentar ao Todo-Poderoso general do rei da Síria. Ele só mandou
orientações e previamente sendo seguida aquelas orientações, iria dar o que deu, ou seja, o resultado final seria a bênção, a vitória, a cura. O resultado final seria ali logar o êxito a qual Naamã estava à busca. Mas a princípio houve uma resistência à palavra do profeta. O profeta, ele era ali um representante de Deus. Houve uma resistência no que o profeta mandou fazer, que logo orientado, o homem, o general, retrocede, admite, e agora, conforme a palavra do homem de Deus, o general agora submerge as águas do Jordão, sem que antes falasse falas as contrárias contra aquele local. Ora, eu pensava que ele viria frente a frente, face a face, tocasse a mão no lugar da doença, proferisse palavras e essa doença fosse curada. Como é que pode? Ele agora manda eu banhar nesse rio poluente. O Rio Jordão era dos rios poluentes, mais poluente na época, e lá o rio de águas cristalinas, lá na Síria, era totalmente o contrário, o inverso do Rio Jordão. E agora cresce a presunção do general, a presunção, o orgulho, a altivez começa a crescer dentro dele, dizendo: eu não vou de maneira nenhuma, fui maltratado, nem recebido fui, nem o homem desceu, nem me recebeu, nem olhou para mim, nem tocou na minha doença, e agora manda submergir diante desse rio poluente. Eu não vou fazer. E aquilo cresceu no orgulho dele de tal forma que ele não iria, voltaria consigo doente, voltaria leproso, sem receber a bênção, porque questionou. Irmão, Deus aqui não é para questionar. Quando Deus fala, temos que receber. Quando Deus opera, temos que glorificar. As promessas de Deus é sem arrependimento. Isso quer dizer que a igreja tem que aceitar, tem que crer, tem que acreditar nas imensas e infalíveis promessas do Senhor. Se você tem promessa de Deus na vida, glorifique a Deus com a boca, glorifique a Deus com aleluia, glorifique a Deus com glória a Deus. Se temos promessa de Deus, mantemos ou vamos se manter na confissão, porque o Senhor haverá de operar em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E o homem recebeu a bênção. O 7 mergulho recebeu a bênção. Irmão, em outras oportunidades, talvez eu complete a mensagem.